Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a família. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre a nossa família, né? A família, ela é o primeiro grupo social de um indivíduo. Quando a gente nasce, as primeiras pessoas com que a gente mantém o contato é a nossa família. A família, ela é responsável por promover a educação dos filhos e também por assegurar o comportamento deles no meio social, no meio em que essa criança vive. Uma família tradicional é formada pelo pai e pela mãe, que se unem em matrimônio, que se casam e decidem ter filhos, 1, 2, 3 ou quantos eles quiserem. Daí forma-se a família, uma família tradicional. Hoje, na sociedade, existem alguns casais que depois de tudo isso, eles decidem não mais viver juntos. Por algum motivo, não deu certo mais que eles vivessem juntos. Então, eles resolvem se separar. Muitas vezes, eles se separam e acabam formando outras famílias, né? Mas o que importa é que os dois sejam felizes, mesmo separados, e que o amor pelo seu filho não acabe. O amor, ele tem que ser o mesmo, independente da situação em que vivem os pais. No ambiente familiar, no local em que a gente vive com a nossa família, é um local que deve ser um ambiente de amor, um ambiente de afeto, né? Um ambiente de harmonia, de proteção, de tudo que há de bom, de todo o apoio necessário, deve existir no ambiente familiar. No ambiente familiar também deve ter confiança, deve ter segurança. Os pais, eles precisam passar isso para os seus filhos, né? Porque numa situação complicada em que o seu filho passar, a criança, ela sabe a quem recorrer, porque no ambiente familiar ela encontra tudo aquilo que possa lhe assegurar a uma resolução de conflito, a um problema, como resolver. Ela não vai procurar em outro lugar, ela vai procurar no seu ambiente familiar. Como eu falei, a família tradicional é formada pelo pai, pela mãe e os filhos, mas existem hoje em dia diversos tipos de família. E às vezes, com acontecimentos, com algo que acontece na vida da gente, né? A família, ela pode se modificar um pouco. Existe a família formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos, como eu falei. Daí os pais se separam e a família acaba sendo formada somente pela mãe e pelos filhos, ou o pai e os filhos, né? A família pode ser também formada pelos avós e os netos. Muitas vezes a criança perde os pais, né? E por um acidente, uma fatalidade. Então aquela criança, ela acaba sendo criada pelos avós. Também é um exemplo de família. As crianças que são adotadas, aquelas crianças que não tem pai, não tem mãe por algum motivo e vivem nos orfanatos e acabam sendo adotadas por outra família. Não é a família biológica dela, não é a mãe de verdade que teve na barriga, mas é a mãe do coração, que ama e que decide ficar com aquela criança. Também pode ser o exemplo de uma família. E temos também aquelas crianças que vivem em orfanato, né, que ainda não foram adotadas. Elas sim são a família, são aquelas pessoas que convivem com ela, que formam a família dela. Vamos falar um pouco sobre o nosso nome. Quando a gente nasce, o nosso pai e a nossa mãe, eles nos dão um nome. E nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe um sobrenome, que é aquele nomezinho que vem após o nosso nome. Antigamente, os filhos herdavam só o sobrenome do pai. Hoje em dia, tanto o sobrenome do pai ou o sobrenome da mãe pode ir lá junto no nome do filho. As crianças que, por exemplo, o pai se chama José e o filho também, o pai quer colocar, eu quero colocar o mesmo nome que o meu. Então, no nome daquela criança, vai levar o sobrenome Júnior, por exemplo.
José dos Santos da Silva Júnior. Isso quer dizer que ele tem o mesmo nome do pai dele. O nome do meu pai é Antônio. E o nome do neto dele, ele vai colocar Antônio também. Então, aquele neto que vai ter o nome do avô, por isso que se chama neto. No final, ele pode ter o sobrenome Neto. Então, ele pode ser Antônio Moreira da Silva Neto. Isso quer dizer que o nome dele é igual o nome do avô dele. Esse é mais raro de se ver, mas quando tem o mesmo nome do tio ou da tia, pode ter o sobrenome no final, sobrinho ou sobrinha. É bem raro de se ver no nosso cotidiano, né? A gente vê mais o júnior ou filho, ou também neto, né? É mais comum de ver no nosso dia a dia. Então, quando é o mesmo nome do pai, pode ter o sobrenome no final, Júnior ou filho ou filha. Quando tem o mesmo nome do avô, pode ser neto ou neta. E quando tem o mesmo nome da tia, pode ser sobrinho ou sobrinha. Vamos falar agora sobre os nossos parentes. Gente, lembrando que a nossa aula tá no livro de história, na página 53, viu? Vocês podem abrir aí acompanhando com a Pro. Dentro da nossa família, né, surgem os nossos parentes, que são os membros da família do nosso pai e da nossa mãe. Os membros da família do nosso pai são chamados de paterno, é a nossa família paterna. É o avô paterno, a avó materna, e os parentes da parte da nossa mãe são chamados dos parentes maternos. Minha avó materna, meu avô materno, quer dizer que são os parentes do pai ou da mãe. Paternos são os parentes do pai e maternos são os parentes da mãe. Além de que eu falei avô e avó, tem os primos, tias, né, sobrinhos, os avós, todos esses são os nossos parentes. Falando dos nossos avós, são pessoas muito importantes na nossa vida, porque são pessoas que nos transmitem o conhecimento da vida. São pessoas que já viveram há muito mais tempo que nós, que têm sabedoria e que podem nos ensinar grandes coisas para a nossa vida. Mas não só eles, todos da nossa família devem ser respeitados e amados. E devemos todos os dias agradecer a Deus pela família que nós temos. Devemos amar a nossa família, respeitar a nossa família, obedecer os nossos pais, para que nós possamos crescer e ser pessoas de bem, que eu acredito que a nossa mãe, nosso pai, a nossa família, ele não quer nunca o nosso mal. Ele quer sempre que a gente cresça e nos tornemos pessoas de bem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida pode estar me chamando para a gente estar tirando as dúvidas, viu? E até a próxima aula.